Fala galera, e o Rolê Nirvana hoje tem um convidado especial. Meu amigo Rafael Bianchi. Ele foi para Seattle e visitou aquela feira maravilhosa que tá acontecendo lá. E vai contar pra gente um pouco sobre a feira e o que ele viu lá. Tem fotos e tal. E é maravilhoso pra gente que é fã conversar com alguém que visitou ali o berço. Não realmente o berço, mas um dos berços do grunge. Fala, Rafa. Fala, grande. Beleza, cara? Rapaz, te trouxe uma lembrança. Ah, o que você trouxe, velho? Não tinha como não pensar em você, porque entrei numa loja e achei. Ah, uma olhada. moleque! Ó, disco da Nevermind, direto de Seattle. Eu acho que tem uma grande diferença você comprar um item desse pela internet ou comprar no lugar onde que te desperta não chega a ser uma memória, mas não tem como não te despertar uma emoção. Sim. Com o fato de você saber que é um lugar tão significativo pra banda como é Seattle. Sim. Né? E você visitou Então lá. tá aí o presente, espero que Muito você tenha obrigado, gostado. Né? Muito obrigado. Tá, primeiramente o nome do museu lá, da exposição Talking. Cara, é o seguinte, Punk Masses, né? isso é interessante. Então, a exposição é uma exposição que foi montada para Seattle. Quem montou a exposição foi o curador chama EMP Museum, que é um museu de cultura pop em Seattle. Então esse cara montou várias exposições, entre elas a exposição do Nirvana, que chama Taking Punk to the Masses, levando o punk às massas. Legal, legal. E aí, eu até separei uma frase desse cara que eu acho muito legal. E ele falando, eu não lembro de cor, então eu trouxe uma cola. Tudo bem. E eu trouxe essa frase aqui. E é o seguinte, o cara diz que... Por que Taking Punk to the Masses? Levando o punk para as massas. Pelo seguinte, ele diz que o Nirvana, ele conseguiu levar a mensagem do punk embalada ou numa embalagem de pop. E aí ele aproximou. E aí tem uma crítica, Gabriel, e eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que eu tô na condição de entrevistado. Não, tudo bem. Mas eu não consigo não ceder à tentação de fazer uma pergunta pra você também. Certo, pode falar. Porque é o seguinte, existe uma mística, uma coisa de que quando a banda chega à massa, ela perde um pouco da essência da banda. Sim. E eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria saber a tua antes. Tá. Se eu concordo com isso? Você concorda com isso? Qual que é a visão que você tem disso? Então, eu acho que assim, é válido esse pensamento. Mas se não fosse o reconhecimento, eu nunca teria ouvido falar de Nirvana no Brasil. Exato. Entendeu? Então é uma questão de bom senso, sabe? Você tem que saber. Tipo, o cara foi pra mídia, Porra, assim, a banda saiu da garagem, então não vai... Uma coisa é assim, eles pararam ali? Não. Lançou algum outro álbum? Lançou. Então é bom, eu acho até melhor do que eu acho o Neutro bem melhor que o Nevermind, entendeu? Sim. E veio depois. Então eu acho que assim, alguns casos acho que sim, a banda perde toda a essência. Eu acho que não, acho que isso contribuiu, porque aí eles tinham melhores equipamentos e assessoria, enfim, eu acho que só veio a positivar. Eu acho genial. Acho genial. Eu não acho que exista uma perda de qualidade. Mas eu acho que a definição que ele deu aqui é perfeita. Sim. É simplesmente você colocar numa embalagem para você atingir um número de pessoas grande, né? Com certeza. Então quando você e por isso que chegou até mim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com música na minha vida. E olha que engraçado. Foi na aula de música da escola católica, em que eu estudei a vida inteira, que eu tive o primeiro contato com Nirvana. Eles colocaram Nirvana? Então, quer dizer, chega a ser um negócio, Eles colocaram Nirvana? Que parece até incoerente, né? Sensacional. Mas a minha professora de música, então a gente começou com música erudita. Minha professora de música teve, eu acho que a sensibilidade de reconhecer que aquilo ali era qualidade. Sim.
E então o primeiro contato que eu tive com música, que me levou a formar minha banda, foi Nirvana, numa escola católica. Graças a capacidade de bons produtores de fazer esse som ter uma roupagem que atingisse a massa. Então eu acho, e o objetivo da exposição é justamente esse, né? Falar do cenário do Nirvana na época em que eles chegaram à massa e trazer um pouco dos artefatos que foram usados. Não é uma exposição óbvia. Você não vai encontrar coisas óbvias, não. O objetivo era isso, era não ser óbvio. São muitas raridades, muitas... Cara, tem muita coisa. Pra quem não é fã de Nirvana, acredito que não vai nem verá esse vídeo, nem o objetivo se vê também, né? Mas pode não significar nada. Mas pra quem tem uma história, ou pra quem consegue ter alguma emoção despertada por alguma coisa que tenha vivido com relação a Nirvana, tem coisas muito significativas lá. E tem curiosidades. Primeira coisa que eu acho fantástica... Antes de você começar, só uma coisa que eu esqueci de falar. O Rafael é jornalista, então por isso que ele fala super bem. Só pra deixar claro pra vocês, ele é jornalista, então ele viajou pra lá e pesquisou sobre, não é... E a Globo me liberou também pra fazer isso. E a Globo liberou ele pra vir aqui, claro. Quero aproveitar e agradecer já ao Boni, né, por essa oportunidade de estar falando com você, que não é nada. Cara, então tem coisas, tem curiosidades que eu achei muito legal quando fui pesquisar sobre isso. E o que eu acho fantástico é que a exposição realmente é oficial. Então ela tem apoio ali, e quando você passeia pela exposição, você vai ouvir pessoas que foram icônicas na história do Nirvana. Como, por exemplo, produtores. Ouvir, você fala assim, tem um vídeo lá? Você tem estações, você vai parando, ao longo da exposição tem estações. Você coloca um fone, então você tem o áudio, por exemplo, do Chris falando. Então você para em alguns pontos, tem uma guitarra lá. Você ouve o próprio Chris te contando de uma passagem onde aquela guitarra ali teve um papel importante. Mas como funciona? Você tem um fone lá que você coloca na hora ou não? Você tem estações com fones e com uma tela, e o museu te disponibiliza também um iPad. Olha isso! Desculpa, um iPod. Você coloca o iPod e ao longo da exposição você vai ouvindo a voz do próprio Chris te contando passagens sobre cada ponto da exposição. Que legal. Então tem uma camiseta lá que eles mesmos desenharam. Ele vai te contar em que momento que eles fizeram aquilo, por que eles fizeram aquilo. Cara, a exposição é foda, é fantástica. O projeto da capa do Nevermind, com o fundo, porque a capa é totalmente azul. Você pega o projeto com um fundo de piscina e com uma anotação tipo a prova das... Vocês vão ver, você vai colocar isso no vídeo. Mas você vê anotações do artista gráfico dizendo que ele podia tirar aquele fundo. Então, cara, são relíquias. E isso aí foi uma cortesia do Chris à exposição. Que massa. Outra coisa legal, o Kurt não é originalmente de Seattle. Seattle é um polo, e por isso que a explosão da banda foi dali. Sim. Que é um polo tecnológico, é um polo cultural. Mas ele é de Aberdeen, que é uma cidade madeireira. Sim. Então, para eles reproduzirem aquele clima de cidade madeireira e tal, o Chris doou uma árvore centenária que caiu numa propriedade dele para que eles fizessem as molduras de vários displays na exposição. Que massa, cara. Você não sabia. Muito legal, muito legal. Então tem várias coisas, tem vários artefatos que parecem coisas pequenas, mas se você pensar nas pessoas que estão envolvidas na montagem disso, cara, tem um significado muito interessante, né? Em uma conversa que a gente teve informal, você falou que o ambiente, a atmosfera de Seattle, saindo assim, mas no mesmo assunto, porque a exposição foi em Seattle, e essa experiência de visitar a exposição, o museu e Seattle, você fala que tem uma atmosfera que faz lembrar muito da época, você vê pessoas... usando droga. Conta essa história. Gabriel, ainda falando da atmosfera, esqueci de citar uma outra coisa. Pode falar. Tem um produtor de um EP do Nirvana, que obviamente você conhece, que é o Steve Fisk. Sim. Este cara produziu uma trilha especialmente para a exposição. Então quando você vai caminhando pela exposição, você vai ouvindo a trilha que o cara produziu. Então quer dizer, aí eu volto naquela história. É algo inédito, porque somente para a exposição. Então você tem figuras muito icônicas que contribuíram com a exposição, né? Legal. E antes de falar de Seattle ainda, pode quem quiser visitar a exposição tem que agilizar.
ela tá disponível, ela foi colocada pelo curador em 2011 e ela termina agora em 2013. É hora de ganhar na Mega Sena! Então aproveita, garoto. Se você não for agora, vai ficar difícil depois. Que bosta. Provavelmente ele vai levar isso para algum outro lugar. É quando vai? Até a primavera de 2013, que é até junho, a previsão é que termine no fim de junho. Aí você que tá com a grana reservada, aproveita e vai pra Seattle. Aproveite, vá para Seattle. Vá para Seattle. Aí, falando da atmosfera de Seattle, o que a gente percebe lá? E aí eu aproveito uma outra fala do curador de exposição, que diz o seguinte, se vocês inclusive procurarem na internet, ele tem um site, né? E ele fala dessa exposição especificamente. E ele fala que o Nirvana, apesar do pouco tempo de atuação como Nirvana, né, com aquela formação, eles mudaram a história da música definitivamente. E a coisa é tão marcante, Gabriel, que você chega em Seattle, eu tive lá no mês de inverno, então quer dizer, um clima super úmido, frio, as pessoas fechadas, e você vê referências claras do grunge na cidade, caminhando pelo centro da cidade. Você vê a galera vestida daquele jeito, não tem como. Eu achava que isso era um mito, eu achava que cara, não tem como você não se reportar àquela realidade. Você naturalmente pensa naquilo. Até porque é um berço ali que não foi só Nirvana, né? Não foi só Nirvana. Você tem Jimi Hendrix, Pearl Jam em Seattle. Então não tem como você não buscar referências. E você imagina um menino que nasça na cidade, cara. Não tem jeito. Ele vai buscar essas referências. Eu acho que a tendência é que Seattle continue sendo berço de arte. E a gente estava até conversando sobre isso também. E uma observação que eu faço é o seguinte: não é que Seattle é um berço de música porque tem essa atmosfera, não. Outras cidades também têm eu acho que um ambiente propício para a produção de arte. Só que pro rock, cara, eu acho que Seattle é inspirador. Você acha que você falou que a cidade é uma cidade cinzenta? No inverno, quando eu tive lá, o clima era esse. Eu não posso te falar o ano todo em Seattle. Dizem que Seattle tem uma primavera muito bonita, mas o inverno frio, chuvoso, um clima na região central da cidade, assim, de muita droga rolando e não tem, sendo fã de Nirvana e vivendo essa atmosfera, não tem como você não pensar que um adolescente ali vai fazer o quê, cara? Ele vai entrar nessa onda, propício, ou ele vai se enfiar num porão, porque ele não vai ficar na rua, nesse ambiente, para ensaiar, para tocar, para produzir arte. Eu acho que outras cidades também têm um ambiente propício para arte. O Rio é o berço da Bossa Nova. Só que se você me falasse que a Bossa Nova surgiu em Seattle, eu ia achar estranho. E que o Nirvana saiu do Rio de Janeiro, você entendeu? Não tem a ver com o ambiente. Uma outra comparação, o Red Hot veio da Califórnia e é surf music, né? Tipo, então, sem dúvida, o ambiente é propício pro estilo que a banda produz. Sim, isso é... Pra música que a banda produz. É inquestionável. Inquestionável. Inclusive, encontrei um cara na rua, mega drogado, que me abordou. E eu, numa reação obviamente preconceituosa, você já vai com uma resistência, né, com o cara. E o cara foi extremamente gentil, parou pra conversar, ofereceu ajuda. Perguntou o que eu tava fazendo lá e não sei o que, e falou, ó, não fica andando por aqui de bobeira, que é perigoso. Aí me perguntou o que eu fazia. Eu falei pra ele que eu sou professor, tava lá pra uma conferência. E ele falou, cara, porque ele dá aula de inglês. eu tenho um amigo que aliás, eu tenho um irmão que é professor em outro estado, me dá o seu contato que eu vou passar pra ele, pra você trabalhar aqui. Então, você quebrou as minhas pernas, um preconceito ali naquele momento. Sim. Com o cara. Mas existe sim esse clima, muita droga rolando, a gente imagina que nos Estados Unidos você não vai encontrar gente na rua. Cara, em qualquer cidade grande, acredito eu, do planeta você vai encontrar. Então a atmosfera rola assim, e eu acho que esse clima influencia muito no que se produz. Vou tomar uma água aqui. Pode tomar, aceita? à vontade. Não, obrigado. No Joe, os caras oferecem uma caneca com
Eu não tô oferecendo porra Com uma nenhuma, bebida, velho. Você tem que passar sede. uma bolacha, né? um petisco. Um petis gâteau. O que mais te chamou a atenção lá na exposição, assim? Alguma coisa que você tenha visto que você fala, porra, que legal. Isso eu não tinha visto. Frisando aqui que eu vi uma foto do Kurt com o dedo no nariz. Eu nunca tinha visto aquela foto. E eu vou pôr aqui pra vocês. Pra mim ela é puta rara, porque eu não lembro de ter visto ela em nenhum lugar. O que te marcou, assim? Gabriel, algo que você viu que você falou, nossa, que você falou assim, nossa, que sorte que eu tive a oportunidade de estar aqui e olha, ver, sabe? Eu acho que o mais impressionante pra mim, mais que me impactou mais, foi sem dúvida ouvir a voz do Chris narrando ali, etapa por etapa na exposição. Foi muito legal isso. Agora, você tem... É algo que você vai só ouvir lá também. Que você vai ouvir lá. Não tem como ser. Embora ele seja um cara acessível, né? Sim. Que a gente vai entrevistar. Nós vamos entrevistar o Chris. Vocês vão ver. Vamos fazer um contato e a gente vai conseguir E a isso. Courtney Love também. Mas eu acho, tem outras coisas, por exemplo, manuscrito de música. Você tem um manuscrito de Spank Through na exposição. E é diferente do Journals, que é uma reprodução, lá manuscritos reais. Manuscritos. Lá é as páginas reais dos diários do Kurt, os manuscritos reais. Não é uma reprodução. E isso é então, muito legal, você vê o rabisco. Tem, pra vocês terem uma ideia, o gravador onde ele fez a primeira demo. Olha aí. Tem fitas lá também. Tem fitas originais. E ele escrevendo ali as músicas que estão na fita, cara, sabe, com a própria letra. Então, quer dizer, são coisas que você só vai ver lá. Não tem jeito. Eu acho que é indispensável para um fã de Nirvana que tem a chance de ir para os Estados Unidos, porque Seattle é uma viagem cara, fica lá na ponta. Chance igual a dinheiro. Mas, meu amigo, teve a chance, se você for fã, vale a pena. Não, sem dúvida. Outra coisa que eu acho muito legal, você tem ali entrevistas com Jack Endino, com Butch Vig, então você consegue ouvir esses caras falarem com qualidade de algumas coisas que a gente não vê com frequência. Que é difícil, né? Ainda mais hoje que eles não estão em alta, não aparecem muito em entrevista, né? Exato. E você falou que lá tem alguns objetos também que fizeram parte dos shows, né? Eu vi nas fotos também, tem a estátua do Inútero, né? Tem algumas coisas. Você que é fã, cara, e você tem a estátua do Inútero e depois você tem a comparação. Eles colocam a estátua que foi usada no show, o manequim que foi colocado no show, e do lado a capa do disco, com a arte que foi feita. Meu, é imperdível. São objetos que realmente só os produtores que vão ter, ou alguém que era da banda, como o Chris, que forneceu várias coisas para a exposição. Então, realmente é uma compilação de muitíssima qualidade. Aliás, o museu inteiro é fantástico. Então, assim, vale a viagem para Seattle. É óbvio que um fã do Nirvana não vai gastar grana simplesmente para visitar um museu, mas o museu também é imperdível. Depois você pode colocar aí algumas coisas para a galera dar uma olhada, mas tem coisas no museu. A própria arquitetura do museu a maquete foi feita o engenheiro pegou dezenas de guitarras, quebrou em pedaços e fez a maquete do museu. Então isso que eu ia te perguntar. Então, o museu, a exposição do Nirvana, ele fica no Museu do Rock, que é um lugar fixo. Isso. A exposição, por mais que ela vá sair de lá, o museu é um lugar fixo em Seattle, né? É um museu em Seattle, você consegue ver o museu do alto do Space Needle, que é aquela nave espacial que é bem icônica de Seattle. Sim. Você vê a arquitetura do museu. Ele foi inspirado em pedaços de guitarra. Do Jimi Hendrix. Então você vê de lá de cima uma guitarra amassada, cara. É muito legal. Assim, começa pela arquitetura do museu e com as exposições que os caras colocam lá, que realmente é um museu dedicado à cultura popular. Então, atualmente eles têm exposições de arte para videogame, por exemplo. Um negócio que você curte pra caramba. Filme de terror. Opa! Cara, eu dei a sorte de visitar um museu com a exposição do Nirvana e com uma exposição com peças de filmes de terror clássicos. Como, por exemplo, Jason. A máscara original. A máscara original com facão. Muito legal. Muito massa. Sentimentalmente, o que representou essa viagem pra você? O que foi estar ali, sabe? Tipo, porque muitos dos fãs de Nirvana, eles conhecem a banda muito novos, né? E você vai amadurecendo,
você vai se interessando por outros estilos e sempre fica, pelo menos assim, muitas pessoas que eu ouço, que eu converso, que falam que ouviam Nirvana, não ouvem mais, só que sempre quando ouvem, sentem uma nostalgia, tem uma recordação da época em que ouvia Nirvana. Só que isso tá muito associado sempre à idade, porque é muito assim, porque na época era rebelde ouvir Nirvana, muitas pessoas falam isso. Eu já não vejo dessa maneira, mas você, como foi, porque você é fã, né, da banda também, não foi só simplesmente porque você tava viajando ali, teve a oportunidade de conhecer, você é fã, tanto é que você não iria lá, né? Sim. Como foi, sabe? Agora uma coisa bem pessoal, como que foi estar lá, cara, e viver isso, sabe? Porque assim, pra mim seria uma coisa muito mágica. Eu não sei se pra você tem o mesmo peso. Como que foi assim agora, sabe? Eu conheci Nirvana na adolescência. Então você realmente você vai amadurecendo e você vai até ouvindo o som e o Nirvana me desperta assim. Realmente, cara, se eu pegar pra ouvir Nirvana, eu aprecio. Sabe que nem apreciar o cara que sabe sentar, não é o meu caso, mas o cara que sabe sentar pra apreciar um vinho bom. Ele tem prazer em sentar e fazer isso. Sim. Eu tenho prazer em sentar e ouvir Nirvana. Sim. Por isso que eu nem ouço. Eu não ponho no carro pra ficar ouvindo. Não, tem que ter um contexto. Eu acho Parece frescura, mas não. Não é. Então, você tá num lugar e imaginar que os caras passaram por ali ou escreveram aquilo ali, que os caras criaram aquilo ali, meu, é surreal. Eu acho que a palavra... É uma proximidade do que aconteceu, né? Parece que você tá você se imagina você imagina que aquilo ali é o mais próximo que você possivelmente vai estar na sua vida. Sim, com certeza. Entendeu? Da realidade do Nirvana. Pode ser, porque os caras podem morrer amanhã. Os caras podem morrer amanhã. Que não aconteça, né? O Kurt, infelizmente... A gente sempre associa o Nirvana pelo próprio histórico do Kurt, pelo som da banda. Eu digo assim, quando você começa a ouvir, é natural que você associe esse som e a história da banda a coisas negativas. Você concorda comigo? Sim. Por todo o histórico que tem. Sim. E a exposição te mostra um outro lado. Por isso que não é uma exposição óbvia. Te mostra o lado humano dos caras. Legal. Então eu acho que o que a exposição deixa em mim, assim, de mais significativo é isso. É ver a humanidade dos caras. Eu falo sério. Quando eu era moleque, a minha frequência de ouvir Nirvana era muito maior. Entendeu? Eu também ouvi muito. Mas o significado era muito menor. Sim. Então você aprende a ouvir com qualidade o negócio. Sim. É diferente, né? O que você tira dali é diferente. Você estava falando comigo, e aí a gente está falando aqui, né? A primeira associação que as pessoas fazem com Nirvana, e isso é natural, porque é o que é vendido por aí, né? É que é uma coisa negativa, que o som é pesado e não sei o que. Você me falava de quanto que os repórteres que trabalharam com Nirvana diziam que o Kurt era uma pessoa gentil, simpática e tal. E o clima da exposição é justamente isso. Por isso que eu te falo assim, que o que eu tiro dali é ver a humanidade dos caras. Porque não é o que simplesmente foi vendido. Você entendeu? Que você aprendeu o que era. Não, os caras eram humanos. Você se sente acolhido, assim, na exposição. Você se sente em casa, cara. Legal. É uma exposição que te passa coisas boas. Deve ser maravilhosa isso. Que mesmo sem eu infelizmente não tive a oportunidade de ver, não vou ver um show do Nirvana, mas é o que eu te falei, é o mais próximo que eu consegui chegar. Legal. Daquela atmosfera. Parceria agora oficial. Aguarde novidades em outubro. Rafael outubro. Bianchi, jornalista correspondente do Nirvana Brasil. E o Chris é uma pessoa acessível, cara. Sim, ainda mais porque... Explica. Ele ficou envolvido... Eu não sei se hoje ele está envolvido, né? Mas ele já foi envolvido com política, então... ele é uma pessoa de... Mas não diria que é impossível, não. Não é impossível. Não é possível, não. Bom, foi muito legal falar com você. Mais uma vez, obrigado pelo presente, que eu não vou nem tirar da embalagem. Como colecionador, eu acho que vale ficar lá. Apesar de que eu adoraria ouvi-lo, mas... quem sabe um dia, mas... por enquanto eu vou deixar na embalagem. Obrigado por compartilhar de tudo que você passou lá em Seattle. A exposição. Eu acho que valeu a pena para quem tá vendo o vídeo. As fotos são bem bacanas. Elas entraram aí durante o vídeo. E a gente tem 1 minuto de gravação.
eu me despeço aqui e fica aberto para você falar o que você quiser aí, mandar um salve, um tchau, divulgar seu trabalho, falar de algum site, falar de você, contato, telefone, Facebook, qualquer coisa que você quiser. Gabriel, não teve como ir pra exposição e não pensar em você no Nirvana Brasil, cara. Eu te falei, é que nem apreciar um bom vinho. Você tem que saber, não é simplesmente ir lá e olhar, né? Pra quem curte, pra quem é fã, o negócio é quase um templo, né? Sim. Então eu agradeço aqui a oportunidade de dividir isso com vocês. Eu acho que a gente tem essas chances e não deve guardar pra gente, porque, meu, é realmente surreal. Fica a dica pra quem quiser visitar. Tá em exposição ainda até o fim de junho. E a gente volta em outubro com a entrevista do Chris. Moleque, é isso aí, Aí? tá prometido. Promessa é dívida, hein? Rafa, Falou, Gabriel. tamo junto. Um abraço, garoto. É nóis, hein, galera? Se inscreve lá e divulga o canal. Joinha e favorito. E a câmera tá torta. Falou! Falou.